Ei, você aí! Você provavelmente já ouviu falar alguma coisa sobre os ETs terem construído grandes e antigos monumentos, ensinado costumes tradicionais ou até mesmo habitado a Terra por dezenas de anos em diferentes lugares do mundo no passado, não é mesmo? E se a gente te dissesse que nada disso tem fundamentação de verdade? Não acredita? Então hoje a gente vai mostrar um pouco do que são essas teorias, onde elas nasceram e por que a arqueologia pode nos ajudar a entender por que elas são falsas. Afinal, se você conhece alguma arqueóloga ou arqueólogo, sabe que há poucas coisas que nos irritam mais do que clamar aos ETs as coisas fantásticas que os nossos antepassados foram capazes de fazer. Para começar, a área que estuda as possíveis interferências de aliens na Terra se chama ufologia. A ufologia existe desde o século XIX, mas ganhou força a partir de obras como o livro Eram os Deuses Astronautas? De 1986, e que foi escrito por um auto-intitulado arqueólogo chamado Erich von Däniken. Nesse livro, von Däniken junta e interpreta uma série de eventos, monumentos, achados e contextos tradicionalmente estudados pela arqueologia e monta uma teoria que diz, basicamente, que foram os aliens, ou pelo menos fruto de contato de antigos povos com alienígenas. A coisa pega as pirâmides do Egito, as linhas de Nazca, os crânios alongados da cultura de Paracas, o calendário maia, os moás da Ilha de Páscoa, dentre tantos outros. E a lista não para de crescer. Cada dia surge uma notícia nova sobre alguma recente teoria alienígena do nosso passado, especialmente por conta do programa de TV do History Channel, Alienígenas do Passado, apresentado no caso por esse cara aqui, o Giorgio Tsoukalos. O problema disso, ou melhor, o primeiro problema disso, é que, só para começar, todas essas coisas fazem parte de contextos e culturas do passado muito maiores e que foram muitas vezes tiradas de seus contextos pelos ufologistas. O próprio von Däniken afirma que nem sequer visitou muitos dos lugares sobre os quais ele tanto escreve. Além disso, cada uma dessas coisas que parecem incríveis demais para serem feitas por seres humanos, na verdade tem diversas explicações de como, por quê e quando foram feitas. Explicações que a arqueologia vem construindo ao longo de dezenas de anos de pesquisa. Outro problema, que inclusive suscitou vários memes ao longo dos anos, é o fato de que, curiosamente, quase todas essas coisas que a ufologia diz terem sido feitas por ETs fazem parte de culturas não brancas, não europeias e não atuais. Praticamente todas elas. Ou seja, parece muito que o raciocínio era mais ou menos assim. Se é antigo, não foram os evoluídos europeus brancos que fizeram, e é incrível, então foram os aliens. Por exemplo, ninguém questiona a construção do Coliseu Romano, alegando que foram os ETs que o construíram. Por que será, não é mesmo? Bom, mas você ainda deve estar se perguntando: onde então estão as minhas provas de que os ETs não fizeram essas coisas mesmo? Provar que alguma coisa não aconteceu é sempre uma tarefa difícil. Então, agora nós vamos mostrar quais são, portanto, algumas das explicações arqueológicas, sérias e fundamentadas, para alguns desses casos que são comumente explicados com os visitantes extraterrestres. O calendário maia. Segundo as teorias de von Däniken e seus seguidores, o calendário maia e, inclusive, a sua catastrófica previsão do fim do mundo em 2012 seriam, na realidade, um calendário regido por ensinamentos alienígenas e que contava os dias para a volta dos extraterrestres. No entanto, de acordo com uma série de artefatos e estudos arqueológicos dos maias a respeito de sua cultura, organização social e formas de vida e religião, como aqueles produzidos por Orlando Casares, do Instituto Nacional de Antropologia e História do México, refutam plenamente essa teoria. O que esses estudos afirmam é que o calendário maia era, na realidade, um sistema de contagem dupla do tempo. Havia o Haab, um calendário solar com 360 dias, e que era também o calendário agrícola desse povo, no qual se embasavam para organizar seus ciclos de plantio. E havia também o Tzolk'in,
um calendário cerimonial religioso com 260 dias, que marcava as festividades, ritos, as épocas de sacrifícios e guerras, casamentos e etc. A junção desses dois calendários que corriam juntos gerava uma combinação de dia solar com dia religioso que era única e só poderia repetir-se novamente em 52 anos, quando os ciclos se encontravam novamente e recomeçavam sua marcha. Segundo Orlando Casares, para calcular períodos maiores, utilizavam a contagem longa, dividida em várias unidades de tempo, das quais a mais importante é o Bactun, período de 144 mil dias. 13 Bactunes constituíam uma era e, segundo seus cálculos, em 22 de dezembro de 2012, termina a presente. Portanto, a previsão maia nada mais era do que o fim de uma era, e não o fim do mundo, nem muito menos a volta de aliens, como afirma von Däniken. Os crânios de Paracas. Outra das pérolas que tem impressionado e excitado ufologistas por todo o mundo são os crânios alongados da região de Paracas, no Peru, que foram descobertos em 1928 pelo arqueólogo peruano Júlio César Trélio. A teoria ufologista oficial afirma que os crânios ou pertencem aos aliens ou foram moldados à sua imagem e semelhança. Segundo uma equipe que viajou com o próprio Däniken, em uma expedição chamada Exploração UFO-Arqueológica, o alongamento seria feito para imitar os colonizadores alienígenas que chegavam ao planeta naqueles tempos, tido como deuses pelos homens pré-históricos. A bem da verdade, de acordo com a versão arqueológica oficial de pesquisadores como o arqueólogo britânico Keith Fitzpatrick Matthews, esses crânios são de 700 a.C. a 200 depois de Cristo e pertencem à cultura Paracas. Além disso, são comprovadamente crânios humanos, que passaram por modificações corporais e foram alongados com suportes, amarrações e outras técnicas desde o nascimento, quando a cabeça do neném é mais maleável. As práticas de alongamento de crânios não são tão raras na história da humanidade, e mesmo na região de Paracas, diversas outras culturas tiveram essa prática, a exemplo dos maias e dos incas. Além disso, a prática existiu também em outras regiões do mundo, como entre os grupos germânios, chamados de alamanos, e ainda entre grupos asiáticos, como os Routamunga. Além disso, outras formas de modificação corporal existem em outros diversos lugares e culturas, como os pés japoneses dos últimos séculos, os pescoços alongados das mulheres Padaung na Tailândia, ou ainda as Barbies humanas, espalhadas pelas culturas ocidentais modernas. Há em Paracas, inclusive, diversos tipos de alongamento dos crânios, restritos a certos grupos, o que fazem os arqueólogos cogitarem que seriam marcas de famílias distintas, grupos políticos ou outras configurações sociais. Além disso, não há também por que afirmar que esses grupos estariam imitando seus deuses alienígenas com esses alongamentos, pois não há absolutamente nada que prove que, caso exista vida em outros planetas mesmo, eles tenham essas cabeças alongadas dos nossos desenhos animados e filmes de terror. A verdade é que ninguém sabe que forma teria vida alienígena, e exatamente por isso, todas essas comparações de figuras em documentos, monumentos e artefatos com desenhos e simulações de alienígenas não fazem sentido algum. As pirâmides do Egito. Boa parte da literatura ufologista sobre possíveis interações entre egípcios antigos e alienígenas é, no mínimo, bastante duvidosa. Dizer, por exemplo, que esta aqui é uma representação da chegada de uma nave espacial é extremamente equivocado e precipitado, já que existem centenas de milhares de representações de divindades solares que são similares a estas, como a do deus Ra, que representaria a essência do Sol, ou de Atum, o disco solar. Outra recorrente associação é entre as pirâmides e sua autoria por alienígenas, ou ainda como um comunicador com os ETs. O argumento é simples. Os egípcios não poderiam ter a tecnologia possível para erigir algo tão majestoso e, principalmente,
o fato de que até com a nossa tecnologia de hoje, seria muito difícil reproduzir algo desse porte. Isso porque, por exemplo, só na pirâmide de Quéops foram usadas 2,3 milhões de blocos, de até 80 toneladas. Um dos grandes problemas desse argumento é que ele não se baseia em evidência nenhuma, além de uma bela dose de racismo e evolucionismo. Como se o que veio antes de hoje jamais pudesse se equiparar ao que nós temos hoje. O fato é que, segundo pesquisas importantes dentro da egiptologia, como aquelas feitas por Pierre Houdin e Bob Brier, pirâmides como a de Quéops poderiam ter sido feitas por um grupo de 30 mil trabalhadores, trocados a cada 3 meses, e serem concluídas ainda assim em 20 anos. Esses trabalhadores contavam com a ajuda de trenós de madeira, rampas internas e externas e uma espécie de elevador de carga que funcionava com um contrapeso. Além disso, essa quantidade estimada de pessoas para trabalhar nas pirâmides era mais do que disponível naquela época, e 20 anos é um tempo bastante razoável para serem dedicados a uma obra dessa magnitude, principalmente nos tempos dos faraós. Além disso, o tipo de arquitetura, material, técnica e figuração presente nesses monumentos estão presentes também em milhares de outros artefatos egípcios, como tumbas, templos, painéis, vasos e etc. Agora, você pode estar aí do outro lado da tela pensando, tá, mas algumas dessas pessoas que defendem essas ideias também são arqueólogos. De fato, há pessoas como Antônio Avizuri, que tem inclusive livros sobre arqueologia alienígena nos Andes. Mas vale lembrar que em toda profissão tem seus pirados, e que o cara que falou que Jesus era, na verdade, um cogumelo alucinógeno também era arqueólogo, o que não significa jamais que a arqueologia como um todo pense assim. Bom, essas foram algumas, e ainda bem superficiais, das versões arqueológicas para alguns dos fenômenos que os ufologistas costumam chamar de obras alienígenas. Se você quiser conhecer mais sobre esses contextos, se quiser entender melhor o que é arqueologia, o que estudamos, como estudamos e tudo mais, é só você seguir a gente nas redes sociais, se inscrever no nosso canal e acompanhar nossos vídeos. Até mais! Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento.